meu amigo, minha amiga, advogada Guilherme Barbosa, e esse vídeo é especialmente para falar sobre a importância do site jurídico. Afinal, o site ajuda a trazer negócio ou não? É balela? É importante, Guilherme, ter um site atualizado, vinculado, bem conectado com o momento do meu escritório? Vamos falar um pouquinho sobre isso de maneira bem objetiva. E o principal ponto que eu queria compartilhar contigo logo de início é o seguinte: hoje a gente tem, tranquilamente, só para você ter uma noção e ficar atiçado, mais de 100 mil buscas, mas muito mais tranquilo para cima disso, tá? Mensais no Google sobre assuntos jurídicos. Por que 100 mil? Vamos fazer uma conta simples aqui, tá? Cada cliente nosso, pegando em 100 clientes ali como referência, tá? Tem no mínimo, em média, alguns têm 12, 15, outros têm 20 mil acessos, pelo menos 1.000 acessos. Então, para passar de 100 mil acessos, é batata. A gente deve ter muito mais só internamente. Então, o volume de buscas no Google, dúvidas jurídicas, é sim muito expressivo, ok? O que acontece? Quando a gente fala em Google, para onde vão essas dúvidas? Vão para as redes sociais, vão para o YouTube? Pouquíssimas delas vão para esses canais. As dúvidas jurídicas são respondidas dentro da onde? Do site deste cliente. E aí vem a grande sacada. O que você precisa possibilitar no seu site? A primeira coisa que você precisa entender são as medições. Se você não mede audiência, por exemplo, você mede aumento de audiência no seu site? Você mede aonde este usuário mais permanece? Ele permanece mais na home? Se ele permanece mais no blog, dentro da página, áreas de atuação, aonde ele de fato permanece? Medição, sem a medição você não consegue fazer ajustes finos para poder trazê-lo até o contato contigo, ok? Então isso é um ponto extremamente importante. E o segundo ponto, dentro dessa linha de medição, é justamente a conversão. A gente hoje instala, só para ficar fácil de você entender, alguns plugins, tá? E a gente usa algumas ferramentas, eu não vou falar tecnicamente para não ficar complexo o entendimento, mas que me possibilitam, por exemplo, saber como foi que a pessoa pesquisou no Google, certo? E aquela pessoa que pesquisou de determinada maneira, se ela, ao entrar no meu site, clicar no botão, no plugin do WhatsApp, caso você tenha, ou no plugin de contato, na parte de contato lá do seu site, preencher um formulário, o Google contabiliza para nós uma conversão. Então a gente configura isso através de uma ferramenta chamada GTM, ok? Já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas quero simplificar aqui o processo. E o que é interessante? Por que é importante essa medição? Porque eu consigo saber, por exemplo, a forma como ela procurou. Fica fácil de eu poder identificar e falar assim, puxa, então eu quero fortalecer o meu resultado do meu escritório para mais pessoas que procuram desta forma, porque eu entendi que esta forma de pesquisa leva ao contato com o meu escritório. Essa pessoa está com senso de urgência, que a gente fala, ela se interessou porque o conteúdo está bacana, porque o site está condizente. Então isso é só um exemplo de como é importante a medição, perfeito? E o terceiro ponto, que obviamente é um dos mais importantes relembrar. Primeiro, antigamente a gente fazia um site, e achava, já fiz o site, deixa lá, agora está feito, pro resto da vida. O site tem que estar acompanhando o time do seu escritório. Se o seu discurso hoje, se aquilo que você está buscando, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo, você não alinhou, não está alinhado àquilo que você está entendendo, se posicionando, novas demandas do mercado, se o site não conversa com isso, naturalmente, quando as pessoas entram no seu site, elas não conseguem enxergar qual é a sua posição, o que você está querendo vender, o que você está oferecendo para elas, qual problema você resolve. Essa é a questão. Então tem muito site jurídico e hoje a gente tem a média de 70% dos nossos clientes que entram em contato conosco, o site está desatualizado, ele não está acompanhando o discurso do escritório. Então o escritório está numa linha agora, por exemplo, trabalhista, ajudando empresas desde suspensão, enfim, ajudando com a questão consultiva nesse momento, a questão contratual, a questão civil bombando, mas ele não tem nada disso alinhado ao site dele, certo? Então isso é muito importante, o timing do escritório tem que estar, o site tem que estar conectado com este momento, com a estratégia do escritório. E por fim, algo que eu queria compartilhar é a questão estratégica. Veja bem, algumas estratégicas, algumas áreas de atuação, como por exemplo tributário, como por exemplo empresarial, elas são as áreas extremamente complexas de se gerar retorno a partir do site. E aí nós temos uma campanha, vou te dar um exemplo de uma campanha que a gente chama de DSA, tá? Que é uma campanha do Google, que a gente diz para o Google o seguinte: depois que a gente produz bastante conteúdo no nosso blog, vamos fazer um cenário ali de mais ou menos um ano, para você ter uma noção, em que você consegue publicar 4 conteúdos por mês. Então, ao longo de um ano são 48, vamos arredondar para 50. Depois que você publica 50 conteúdos, tá? Vamos imaginar aqui sobre matéria trabalhista, sobre alguma coisa empresarial, tributária, enfim, com foco bem definido, o que eu posso dizer para o Google? Google, qualquer busca, ok, relacionado a estes assuntos, certo? Eu quero que esta pessoa, qualquer palavra-chave combinada com esses assuntos,
seja levada para dentro do meu site. Esse é um tipo de campanha dinâmica que a gente fala, que é quando o escritório não aparece na primeira página ainda, porque, abrindo um parênteses, demora muito tempo para que isso aconteça, tá? Às vezes não são 4 conteúdos, é um volume muito maior na disputa, né? Mas você pode antecipar isso comprando essas palavras-chave. Então, o que você gera? Tráfego, fluxo, tá? Então, imagine só para você ter uma noção que você, de repente, sai de 200 acessos no seu site por mês e passa para 5.000. E aí você começa a fazer as medições para entender aonde essas pessoas estão ficando, quanto tempo, qual conteúdo chama mais atenção, para que esses conteúdos possam ser otimizados e resultem, obviamente, em negócio, em oportunidade de negócio. Então é sempre bom lembrar, o negócio, né, a consequência, que é o contato do seu público-alvo, ele é fruto naturalmente de um conteúdo bem produzido, de um site bem alinhado, que transmite aquela autoridade que você quer passar, que você é a pessoa certa para resolver aquele problema, que foi a origem, né, de ele ter acessado o seu site, certo? Tem muito site bacana dentro do nosso portfólio. Clica ali para ver o portfólio, você vai encontrar sites empresariais, trabalhistas, previdenciaristas, família, muitas áreas super bacanas, você vai encontrar o blog delas, que a gente executa na prática essas estratégias. Obviamente, cada cliente requer uma estratégia diferente, então fica o meu convite de você falar com os nossos consultores e aproveitar essa condição que a gente está tendo nesse período de crise, em que o site é cedido sem custo nos planos contratos, né, com fidelidade de pelo menos 6 meses. Então dá uma conversada com o pessoal do comercial, que eles vão te instruir sobre isso, porque a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo isso? Pela importância que a gente sabe do site. Se eu não faço um site bacana para você, se você não tem um site legal, eu comprometo, eu vou te dar um número para finalizar, em até 70% do seu resultado. Como o resultado precisa, né, ser plantado, ele é colhido a médio e longo prazo, se o site não está alinhado, a gente sabe que o resultado final, né, pela experiência que a gente já tem, é bem comprometido. Tá? Então é importante que você tenha assim, o site atualizado, antes inclusive de você começar a fazer as suas ações. Você pode dar os primeiros passos, mas para você seguir otimizando, o site faz parte deste caminho. Legal? Espero que você tenha gostado. Acesse o nosso canal também do YouTube, aí, se você já não está no nosso YouTube. Se inscreve, não esquece, deixa o seu comentário também, que eu vou adorar responder para você e saber que você está gostando dos conteúdos. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!